Você está preparado? Amém? Aleluia. Deus é bom, querido. Deus tem sido bom. Ele foi bom no passado e Ele continua sendo bom. Ele não muda. Mas eu tenho aprendido que Deus não muda, mas se move. Então, se nós estivermos sintonizadinhos com o Senhor, glória a Deus, se a gente estiver sintonizadinho com o Senhor, nós vamos nos mover com Ele. Amém? Amém? Você quer se mover? Amém? Aleluia! É bom se mover com Ele, porque Ele só se move em vitória. Aleluia! Ele só se move em vitória. Aleluia! Nós estávamos aprendendo esses dias sobre a graça do Pai em relação a identificações, a identidade. Amém? O tema é identidade, que nós estamos estudando, nós estamos meditando na palavra de Deus. E nós vimos na semana passada, quem estava aqui quinta-feira passada? Oh, glória a Deus! Quem não estava, você vai pedir cola aí para o seu irmão do lado, vai pedir uma colinha para ele, e você vai compreender, porque nós falamos um pouco sobre filiação, amor de Deus com relação à filiação. E nós, como vocês viram, nós estamos até com um livro chamado Você é o Melhor de Deus, do T.L. Osborne, para que você compreenda toda a extensão, tudo aquilo que abrange você ser um filho de Deus. Veja, você ser um filho de Deus, você ser uma criatura de Deus e você ser um filho de Deus. E ele coloca ali todo o amor do Pai, ele expressa ali naquelas linhas de como Deus, a expectativa de Deus em relação a você ser criança dele, você ser uma criação dele. Amém? Em relação a eu e você, nós somos os filhinhos amados do papai. É assim. É por isso que João, o apóstolo do amor, que fala e nos chama de filhinhos. Porque é assim que Deus está falando. Nós somos filhinhos do Pai. E Deus tem multiforme sabedoria, então Ele tem multiforme filhinhos. Muitas maneiras dele expressar a graça dele. Amém, queridos? Aleluia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre outro aspecto da graça de Deus em relação à identidade. Nós colocamos, então, para a gente estudar melhor, para a gente entender, compreender melhor, a gente colocou tópicos, né? Então, a gente colocou alguns tópicos. O primeiro tópico foi da identidade, foi filiação, depois autoridade, depois poder, depois riqueza e também destino ou propósito. Amém? São 5 semanas que nós estamos fazendo. Amém? Filiação, autoridade, poder, riqueza e propósito ou destino. Amém? Na filiação nós estamos descobrindo. Por quê? Porque a Bíblia diz que você foi feito filho de Deus. Amém? Amém? Está escrito lá que a gente viu em João 1, no versículo 12, que nós somos filhinhos de Deus. Amém? Foi dado a nós o poder de ser feito filho de Deus. Isso nós estamos descobrindo. Se você lê na palavra de Deus, tem todo um propósito no Senhor em mostrar para você o que é ser o filho de Deus. Parecido com o papai, semelhante ao papai. Amém? Como Adão foi criado. Amém? E depois ele foi destituído. Porque a Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Mas em Jesus foi recuperada toda a glória de Deus. E nessa segunda porção, nós temos a autoridade que vem a partir de sabermos como ser um filho de Deus. Então, você vê que é consequente. Amém? É consequente. Você vai aumentando cada vez mais a sua descoberta.
Mas essa parte de autoridade é uma posição. Então, nós vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Aleluia. Glória a Deus. No livro de 2 Coríntios 5, 21, mas você, antes de pode abrir, tá bom? Ou você identificar no seu celular. Quem já achou? Ou quem já olhou? 2 Coríntios 5, 21. Amém? Vamos esperar um pouquinho? E agora nós vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça e dizemos que a sua bondade é extrema, Pai, conosco, os que somos seus filhos, Pai, e te louvamos pela tua palavra. Levamos cativo todo pensamento, a obediência de Cristo, em nome de Jesus, para que esta meditação seja agradável ao teu coração, Pai, para que dê muito fruto para você, Pai, e que a revelação cresça em cada um de nós que está aqui, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ver aí, 2 Coríntios 5, 21. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, diga nele. Isso, nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quem já tinha ouvido falar nesse versículo? Amém. Nós falamos muito nele. Por quê? Porque é importante nós sabermos e tomarmos essa posição de autoridade, sabendo que nós somos justiça. Justiça é um assunto que Deus é muito interessado em revelar aos seus filhos. Por quê? Porque posição, nós vamos ver aqui, meu querido, que posição é uma combinação harmoniosa da sua fala com a sua atitude. Isso é uma posição. Você tem que estar em harmonia com aquilo que você está falando. Então, você tem que estar em harmonia se você diz: Deus não me deu espírito de temor, mas me deu espírito de poder, ousadia, de amor. Não é isso? Amor, poder e moderação. Tá, muito bem. Aí a sua atitude quando vem a circunstância. Aleluia! Oh, glória! É diferente daquilo que você e eu falamos. Né? Estou me colocando junto aqui, na salada. Vamos lá. E aí, isso é uma posição? Não, querido, não é. Não é. Nós podemos e entendemos que nós estamos em aperfeiçoamento. Nós podemos entender que os 5 dons ministeriais, eles foram colocados na igreja para nos auxiliar nisso. Mas nós precisamos entender que a vontade do Pai não é que nós sejamos crianças eternas dentro da igreja. Sempre dependente dos 5 dons. Bem ao contrário. Deus quer que nós cresçamos. Onde? No Espírito. Espiritualmente. Lembra que nós vimos semana passada? Que nós somos um espírito. Quem nós somos? Somos um espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos num corpo. É a legalidade de você entrar aqui nesse planetinha. Você tem que ter um corpo. Se você vê alguém aí andando sem corpo, pode botar ele para correr. Porque ele não está aqui legalmente. É verdade, irmãos. É isso aí. Oxê. Estou falando alguma coisa esquisita? Não, é verdade. Se você vê alguém aí sem corpo, por aí andando, pode tirar ele da sua frente. Isso é autoridade. Ele não está legal na terra, está errado isso. Porque a maneira que Jesus fez, entrou legalmente no planeta, ele entrou por meio do nascimento.
E Deus deu a ele o quê? Um corpo. E ele habitou entre nós. A palavra de Deus diz que a palavra se fez carne. E habitou entre nós. Então, essa posição, queridos, de autoridade, ela é uma combinação harmoniosa. E essa combinação, ela se fez como? Como é que nós vamos aprender essa combinação harmoniosa? Olhando para quem? Para Jesus. Porque lá em 2 Coríntios 21 diz que ele se fez pecado. Ele se colocou numa posição que não era dele. Jesus pecou? Não. Pode olhar de Gênesis, Apocalipse, diz que o Senhor, ele se colocou como pecado por nossa causa. Porque ele era filho de Deus. Mas ele não foi o unigênito. Aleluia. Ele foi o primogênito. Ele era unigênito. Mas quando ele veio para aqui a terra, ele veio para um propósito. O propósito de multiplicar. Aleluia. Aleluia. Então você e eu, nós podemos olhar para o Senhor. Isso se chama identificação. Identificação. Jesus se identificou conosco. Ele considerou ser como nós. Ele agiu com igualdade. Ele agia como aquele o qual ele se identificou. Ele se identificou. Ele ficava cansado. Ele ficava com sede. Ficava com fome. Todas as coisas do nosso corpício, né? Quer dizer, dá uma canseira, né? Coisas do nosso corpo. Principalmente depois que você fica com o cabelo cinza. Aleluia. Mas isso não é uma coisa que você não possa mudar. Porque você pode ter uma boa alimentação, fazer exercícios, e falar que nem Caleb, determinar, tenho força estava com 80, tinha força de 40. Então você declara, você se prepara, então, ou seja, você pode exercer a sua autoridade. Entendeu? Jesus não tomou o nosso lugar para se beneficiar ele mesmo. Não, ele veio com diga, propósito. Isso, ele veio com um propósito, porque ele sabia, você vê que na palavra de Deus, desde o início de 12 anos, Jesus já começava a estudar as Escrituras, irmãos. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos, depois que nós nos tornamos e compreendemos quem nós somos, que somos os filhos, nós precisamos entender o que está escrito dentro da Bíblia, que fala sobre você ser uma filha. O que Deus tem de herança para a sua filhinha? O que Deus tem de herança para mim, como filho de Deus? O que Ele tem de palavra para mim como filho? Aleluia. Será que é a mesma história de Adão? Será que é o mesmo propósito de Adão? Então você vai lá em Gênesis e vê como é que aconteceu aqui com Adão. No Éden, na queda, tudo foi mudado. Amém? Tudo foi mudado. Existem 3 tipos de morte. Quando o inimigo, ele veio tentar a Eva, porque ele sabia que a mulher ia dar ouvidos a ele, porque Adão não ia dar ouvido, mas Adão também perdeu, ele não exerceu a sua autoridade. Porque ele podia ter falado com Eva. Ô menina, fica escutando essas coisas aí, não vou comer nada disso que você comeu não. Pronto, acabou o assunto. E pegava a Eva, levava ela, ai Jesus, Deus, aconteceu isso aqui e tal. Não. Ele foi atrás da Eva. Não é assim a história? Então, cada um é levantado na sua posição.
Deus tem uma posição para o esposo, Deus tem uma posição para a esposa, Deus tem uma posição para um pai, Deus tem uma posição para um filho. Amém? Deus tem o seu caminho. Domingo eu estava falando sobre um versículo, tá? Provérbios 26, 23, que fala assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, Deus tem um caminho para cada um de nós. Como nós vamos exercer esses caminhos? Aleluia. Isso é autoridade, meu irmão. Isso também é autoridade. Aleluia. E Deus, Ele honra autoridades. Deus honra autoridades. Ah, mas o meu chefe, você não conhece o meu chefe. Irmãos, eu já tive chefe não muito bons, vamos dizer assim. Tá bom? Mas eu vou te dizer, ele estava lá porque ele tinha que estar lá. É uma autoridade. Independente de quem seja, Deus, Ele respeita a autoridade, porque Ele é a autoridade. Aleluia. Ele é uma autoridade. Então, no Éden, tudo foi mudado. No Éden, tudo foi quebrado. A aliança que Adão tinha foi quebrada. E ali surgiu a morte, que não havia. Não havia morte. Não havia morte no Éden. Éden é lugar de delícias. Perpétuas, eternas. E lá não havia morte. Mas existem 3 tipos de morte. Olha, uma já é ruim, mas tem 3. Vamos lá. Aleluia. Antes da queda, meu irmão e minha irmã, antes da queda, Deus tinha dado autoridade para o homem. Eu não falei? Deus respeita a autoridade. E Deus deu autoridade para o homem decidir. Isso se chama livre-arbítrio. Isso. O homem foi feito para dominar, sujeitar, guardar e cultivar. Era assim? Gênesis 2,15. Abre aí, por favor. Aleluia. Porque a terra, meu querido, ainda é do homem. Porque Deus deu. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aleluia. E Ele disse: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para fazer alguma coisa. O que Ele tinha que fazer lá? Cultivar. Nós estamos numa aula, vamos lá. O que Ele tinha que fazer lá? Cultivar e guardar. Isso. Cultivar e guardar. Isso é administração. Ad quer dizer acima, não é isso? E ministrar quer dizer fazer isso aqui, ó. Cultivar e guardar. As coisas do Senhor, a igreja é a administradora na terra. A igreja é a administradora das coisas do Senhor. Você entende? Que você tem que compreender as coisas do reino para saber como você vai administrar. Porque quem vai dar contas da sua vidinha não é pastor. Vai ser eu e você, quando nós chegarmos lá e Jesus fala assim para você. E aí? Né? E aí? E aí eu e você, nós vamos ter que responder. Olha, Senhor, eu aprendi isso. Aquela mulher lá, ela me ensinou isso. Ainda bem que eu estou aqui para fazer alguma coisa, porque Deus mandou eu fazer. Ai de mim, como diz Paulo, se eu não pregar o evangelho. Porque Deus tinha mandado ele fazer aquilo. Entende? Que existe um propósito para você e para mim? Aleluia. Então, Adão tinha um propósito. O que Deus falou para ele? Cultive e guarde. Ele fez isso? Em parte fez, né? Até que. Aleluia. Então, Deus entregou a terra ao homem para administrar.
E o homem pegou essa administração e deu para Satanás. Imagina a administração de Satanás, irmão. Oh, aleluia! Se não fora o Espírito de Deus nessa terra, e um dia ele vai embora, imagina. Um dia ele vai embora. Quando a igreja for embora, ele vai embora. A Bíblia diz que, se possível fosse, ele teve que abreviar esse tempo, porque senão até os escolhidos iam ser enganados, em primeiro lugar, e não haveria vida na terra, porque ele é morte, ele é gerador de morte. Mas eu não estou aqui para falar das coisas dele. Aleluia. Então a autoridade de Deus foi dada ao homem. Ele já tinha autoridade e perdeu essa autoridade, porque ele entregou. Lembra quando Jesus foi para o deserto? O que o diabo falou para ele? Toda essa autoridade me foi dada. Vem aqui me adorar. Olha, sobe aqui nesse pináculo. Estou parafraseando. Sobe aqui nesse pináculo. Está vendo esses terras, esse mundo? Foi dado para mim, foi dado. E foi mesmo. Né? Ele fala meias verdades. Então, se joga daqui. Ou me adora. Porque Satanás quer adoração, viu, querido? Não se engane. Como o homem entregou a autoridade ao diabo? Ele foi enganado. Exatamente. Bom, vamos passar porque a gente tem bastante coisas para falar. Então, quando ele foi enganado, entrou 3 espécies de morte. Olha só. Ele diz assim, olha, não, Eva, imagina, Deus falou isso para você. Como é que Deus falou para você? Aí ele falou assim, ó, a Eva deu uma exagerada básica. Ele falou, verdade. Foi verdade. Ela falou assim, olha, Deus falou assim, ó, você não pode nem tocar no fruto da árvore. Deus não falou isso, falou para eles não comerem o fruto da árvore. Não foi isso? Não pode nem tocar. Não, e porque a gente vai morrer. E aí ele disse assim, olha, não vai morrer. Vocês vão abrir os seus olhos, vão ficar igual a Deus. Por quê? Porque era aquilo que ele queria, ser igual a Deus. E o que entrou? 3 tipos de morte. Morte espiritual, que é a separação entre Deus e o homem pelo erro, pelo pecado. Está lá em Romanos 6, 23. Você põe para mim, por favor, querido. Romanos 6, 23. Separação de Deus e o homem. Aleluia. Aleluia. O salário do pecado é a... Aleluia. Mas aí entrou Jesus e disse, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, são verdades que são princípios e verdades que precisam estar estabelecidos dentro de nós, porque na hora que a circunstância chegar para mim e para você vai precisar deles. E eu te falar que tem circunstância circundando nossas vidas todo dia, né, querido? É o Deus do dia a dia. A Bíblia diz lá em Salmos que o Senhor leva diariamente as nossas cargas. A bondade do Senhor, ela é renovada em misericórdia todos os dias, todos os dias. Então existe uma palavra renovadora, mas nós, eu e você, para termos autoridade, precisamos desses princípios que são como colunas nas nossas vidas. Vai chegar uma hora que eu e você, nós vamos precisar dessas verdades. Então veio a morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus pelo pecado. A morte física, que é a separação entre o corpo e o espírito. Tiago 2, 26.
Tiago 2:26. Separação de corpo e espírito. Tiago é um ótimo livro para a gente ler. Aleluia. Ele põe a nossa fala em linha com a palavra. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, Tiago diz, assim também a fé sem obras, ela é morta. Eu quero fazer uma relação aqui que eu entendi, quando eu li esse versículo, que fé está ligada a espírito, e obras estão ligadas ao corpo. Você tem um corpo e eu temos um corpo. Para quê, meu querido? Para andar nessa terra fazendo algo. Executando algo. A fé está ligada com o espírito. Deus sempre vai falar com você, primeiro pelo seu espírito. Porque onde há a comunicação. A Bíblia diz que aquele que aceita, recebe a Deus no seu espírito, é um só espírito com Ele. Aquele que se une a Cristo, que se une a Deus, é um só espírito com Ele. Então, se Ele se move, você vai saber, porque você está ligado com Ele no espírito. Mas, para executar, tem que estar junto à carne, o corpo. E lá em Coríntios diz que o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Aleluia, aleluia. E isso é morte física, separação de corpo e espírito. A morte física, ela não fazia parte do plano original de Deus, não, sabia? Não tem morte no plano de Deus. Diga, não tem morte. No plano original de Deus. Aleluia. Vira para o seu irmão aí, fala para ele acordar e diga para ele assim, ó, e você é eterno. Amados, é enfado da carne você estudar, sabia? É cansativo estudar, mas é necessário. E eu dou glória a Deus que você está sentadinho aí, viu? Você está lutando com a sua carne. Eu sei o que é isso. Aleluia. E a morte eterna, que é a segunda morte. Olha só, não precisava nem ter duas. Mas tem. Muita gente não sabe dessa segunda morte, querido. Mas está lá no livro de Apocalipse 20, 14 e 15. Apocalipse 20, 14 e 15. É morte eterna. É morte eterna. É a separação eterna entre o homem e Deus através do juízo. Diga, vai haver um juízo. Isso. Vai haver um juízo, meu irmão. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia. Eu e você estamos inscritos no livro da vida. Por causa de Cristo Jesus. Por causa da filiação, nós estamos inscritos no livro da vida. Irmãos, todo dia é dia de você rir mesmo. Todo dia. Oh, aleluia. A gente já vai chegar lá. A morte física só aconteceu muito depois da morte espiritual. E foi uma consequência disso, porque Adão ainda viveu 900 anos. Já pensou? No ano 890 ele falou, imagina, aquele diabo tinha razão. Eu não vou morrer nada. Mas chegou no 900. Ele teve que fazer a passagem dele. E o homem, então, se tornou carnal nessa parte. Começou a viver o quê? Pelos sentidos. Começou a deixar a presença de Deus. Se você ler o livro de Gênesis. Nós estamos falando sobre autoridade.
O homem, então, se tornou carnal, prisioneiro do pecado, perdeu acesso à árvore da vida, mas Deus tinha um plano para a reconquista da autoridade. Oh, aleluia! Diga, esse plano se chama Jesus. Aleluia! Jesus tomou nossa punição nele mesmo. Ele levou o pecado original, levou os nossos pecados, todos eles, o que você pode pensar agora de pecado, que passou no pecado de milhões de anos atrás, o pecado do futuro, fraqueza, pobreza, doença, morte, opressão. Todo tipo de complexo, todo tipo de problema mental. Às vezes nós não pensamos nisso, mas tudo isso estava sobre Jesus. Consciência de culpa, complexo de inferioridade, falha, condenação. Por isso que em Romanos, quando ele fala de justiça de Deus, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E não vivem mais segundo a sua carne. O que é, meu irmão e minha irmã, viver segundo a sua carne? É viver segundo os seus sentidos naturais. Como, irmão, eu vou ter que arrancar meu ouvido, meu olho, eu não consigo. Irmãos, existem sentidos no homem espiritual. Os sentidos do céu. Aleluia! Aleluia! Vou te dizer que vai começar a se manifestar na sua vida, porque você está sendo preparado, enchendo-se da palavra e enchendo-se do Espírito da palavra. O Espírito da palavra, ele é ungido, ele tem unção, ele te capacita. Ele te capacita, ele me capacita, para que nós tenhamos uma jornada segura. Para eu chegar aqui em cima, eu tenho que subir o primeiro degrau. Eu tenho que subir o segundo degrau. E depois é que eu chego aqui. É assim. Com Deus é assim. Temos que entender que existem etapas. Processo e progresso. Avanço. Aleluia. Mas não desista no primeiro degrau. Não desista no primeiro. Continue, persevere, como você estava cantando. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Não pode parar você não pode parar nem estacionar. Porque tem alguém para te empurrar lá para baixo. Fique esperto. Não para. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me habilite. Me capacita. Amém, queridos? Aleluia. 1 João 4, 3. João 4, 3. Aleluia. Vamos lá. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Anticristo. Contra Cristo. A respeito do qual vocês têm ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Tem outras versões que dizia, e aí eu ainda vos digo que ele já está presente. Existe um espírito contrário. É o que eu digo, não fique estacionado, não. Não fique estacionado, porque tem alguém te empurrando para descer mais um pouquinho. Agora, se você estiver em movimento, nem que seja andando. Não precisa correr. Se você não está com força para correr, pede força para correr. Mas se você estiver andando, não pare. Não estacione, como o pastor colocou aqui.
Aleluia. Porque estacionar você vai para trás, você nunca fica parado. Eu estou aqui quietinho no meu cantinho. Aleluia. Eu vou te dizer, Deus quer que nós cresçamos. Aleluia. É a vontade do Pai que você cresça em autoridade. E para eu e você, nós crescemos em autoridade, nós vamos tomando posições. Aleluia. Aleluia. Entende que nós temos um espírito anticristo, anti-ungido. Cristo, a palavra Cristo quer dizer uma posição de Jesus. Jesus era o ungido. Era a função de Jesus. Jesus, o ungido. Cristo, Jesus. Ungido, Jesus. Ungido, Adriano. Cristo, Adriano. A tua mente vai falar, está falando heresia. Aleluia. Mas a nossa identificação é em Jesus. É em Jesus. Tira Jesus, como disse o pastor Luciano. O que sobra aí? Natural. Né? Mas Deus nos chama, a proposta do Senhor para nós é sermos sobrenaturais. Extraordinários. Aleluia. Aleluia. Essa palavra é tão poderosa, meu irmão e minha irmã, que a nossa mente, ela rejeita isso. A mentalidade do natural, ela rejeita. Naturalmente, ela fala, nossa, isso é muito para mim. Mas a palavra de Deus, ela afirma que assim como Ele é, nós somos. Quando Jesus veio, Ele veio nos trazer algo, queridos. Ele não veio à toa. Aleluia. Assim como Ele é. Confesse isso, fale essa palavra. Assim como Ele é, eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Isso está em 1 João 4,17. Como Ele é, nós somos. Mas essa verdade é tão poderosa que a mente natural rejeita. 1 João 4,17. Aleluia. Nós temos que muita coisa. Então, meu irmão, isso é justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. É a Cristo nas nossas vidas. Unção nas nossas vidas. Deus veio trazer essa unção de autoridade. Mas não funciona comigo. Funciona. Eu escutei uma palavra essa semana de Rick Renner. Quem conhece Rick Renner, esse autor? Rick Renner. Irmãos, por favor, eu vou dar para vocês depois, não posso passar o link para cada um de vocês, mas eu posso passar, procurem na internet, no YouTube lá, Rick Renner, lidando com forças invisíveis. Lidando com forças invisíveis. Irmãos, Rick Renner, autor de best-seller, e ele foi revelado. Ele teve uma revelação, não teve uma revelação de visão, não, na palavra. Deus abriu a palavra para ele e falou assim, olha, presta atenção nessa passagem de Marcos. E ele está falando sobre quando Jesus teve que exercer autoridade e colocou seus discípulos para exercitar a autoridade. Nós temos várias passagens, quando Jesus chamou os 12, amém? Jesus chamou os 12 e disse, olha, vão nas cidades. Depois ele chamou 70 e disse, expulsai demônios, não é isso? E curai os leprosos, não é isso? Ressuscite os mortos. Ele deu essas incumbências para os seus discípulos, que somos eu e você. Nós somos a igreja. Amém?
Aleluia. Deus é bom. Comigo. Amém. E, queridos, ele fala ali sobre essa passagem, quando Jesus acaba de falar muitas coisas sobre o reino de Deus, e ele quer passar para Gadara, onde existiam 2 endemoniados. Mateus fala que são 2. Marcos e Lucas fala que são 1, mas é porque eles focaram, vamos dizer assim. Você conta uma história e cada um... você conta uma história, não. Você coloca a história e as testemunhas vão contar cada um de uma maneira diferente. Mateus fala sobre 2, porque um era mais endemoniado que o outro. Um deles tinha 6.000 demônios dentro dele, uma legião. Não quero dar ênfase ao que Satanás pode fazer com uma pessoa, mas isso pode acontecer. 6.000. Mas o Espírito Santo disse para ele: você veja que você está olhando por um prisma, por uma perspectiva em que a obra de Satanás sobre a vida daquele homem. E ele soube daquilo, aqueles homens souberam os que estavam com ele, né? Os demônios souberam da perspectiva de Jesus, do plano de Jesus de passar para o outro lado. E isso tem a ver com movimento. Quando Deus se move, e Satanás sabe que ele vem, Deus não para. Jesus não parou. Ele disse para os seus discípulos: passemos para o outro lado. E isso é autoridade. E o que aconteceu no meio, meu irmão e minha irmã? Diga tempestade. Yes. Tempestade. Irmãos, aqueles homens eram... Desculpa, eu vou passar um pouquinho. Aqueles homens eram pescadores experientes. Entenda, eles sabiam onde eles estavam. Eles conheciam, por isso que eu digo que eu e você, nós temos que estudar a palavra. Eles sabiam onde eles estavam, eles conheciam aquele mar. Eles pescavam ali. Você não conhece a Praia Grande? Quem nasceu aqui? Quem mora aqui há mais de 6 anos, 7 anos? Você sabe onde você está. Eles sabiam onde eles estavam. Mas a Bíblia diz que eles acordaram o mestre, porque Jesus estava dormindo. Tu entendeu? Ele deu a ordem e foi dormir. Por que que você está sem sono à noite? Hein? Por quê? Você está preocupado? O nome que ele deixou para nós é a palavra, é a pessoa dele, na sua boca. A autoridade está com a pessoa, não está com a sua boca. Entende? A palavra que ele deixou e o nome que ele deixou em herança para você como filho e filha, tem autoridade, querido. É uma autoridade experimentada. E aconteceu há 2000 anos, quando aqueles homens estavam atravessando aquele mar. Por que é que tu está fazendo isso, mestre? A Bíblia diz, e Rick Renner fala isso, eu quero passar para vocês. Ele diz que a palavra em grego, não é que ele foi lá e falou assim... Eles chegaram para Jesus, não, você não está se importando que a gente vai morrer. Desculpa.
Mas é assim. Jesus! A gente vai morrer aqui! As ondas estavam no barco. E eles sabiam que iam perecer ali. Mas a palavra de Deus, e ele fala toda a palavra grega que significa tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele diz que a palavra de Deus se levantou e a palavra de Deus falou. E ela diz que no grego, o grego é fantástico, gente. Uma palavra significa muitas coisas. E a palavra que ele disse para o vento, isso está em Mateus, se eu não me engano, 8, tá? Se os midianeiros ali conseguirem colocar, Mateus 8. A palavra que ele disse ao vento era que ele estava envergonhando o vento. E ele disse para o mar: shh. Quieto. Então, o homem espiritual se levanta dentro de você como igreja de Jesus. E esse homem espiritual que discerne bem todas as coisas, como está em Coríntios, ele vai dizer para você a hora de dizer. Quieto. Para, vento. E ele diz, depois de fazer isso, o que deixou os discípulos espantados, ele diz: por que sois tão tímidos? Vocês podiam fazer isso, por que vocês me acordaram? Vocês mesmos podiam ter feito isso. Essa noite Deus está dizendo, tem coisas para nós fazermos isso, assumindo a posição de autoridade em Cristo Jesus. Eu vou deixar essa última, isso, e eles se maravilharam, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha, Mateus 8, 27, fica de lição de casa para vocês aprenderem essa passagem. Aleluia, meus queridos. Ah, mas isso era Jesus. Não, Jesus disse. Um pouquinho, você pode voltar ao 26, o 20. Isso, aqui. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Homens, ai. De pequena? E levantou-se e repreendeu os ventos e o mar. Essa palavra repreendeu é essa grega que eu falei para você. Porque do outro lado, os demônios já sabiam que ele ia chegar. Você é conhecido no céu e no inferno. Você não sabe, mas você é conhecido no céu e no inferno. O seu nome está escrito no livro da vida. E você carrega o nome sobre todo o nome. Aleluia. Eu quero que você faça uma confissão de autoridade aqui, fique de pé. Aleluia. Fique de pé. Espreguiça aí, tira toda essa preguiça espiritual. Aleluia.
Nome de Jesus tem poder, meu querido. Não é um chavão, não. Aleluia. Aleluia. Faça essa confissão aqui. E você, antes disso, eu queria colocar aqui Efésios, por favor, 3, 23. Efésios 3, 23. 22, perdão, 22 e 23. Efésios 3, 22 e 23. É que você está aqui. 22. Não, então é antes. Então sobe aí, diz, isso, 2. Não, espera aí. Vamos lá, a gente vai achar. Aleluia. Onde diz Efésios, 1, 22 e 23. Perdão, querido. Isso. 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Quem é o cabeça? Jesus. Diga, quem é o cabeça? Jesus. O deu à igreja. 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A tudo ele enche. Você é corpo do Senhor se movendo na terra. Você ainda não é corpo do Senhor? Se faça corpo do Senhor. Onde você está, a presença de Deus está. Amém? Então você vai confessar isso. Aleluia. Por que a gente tem que confessar, irmã? Porque a sua boca tem autoridade. E quando você fala a palavra, você está falando autoridade. Aleluia. Você tem que entender que o mesmo princípio para ser salvo é o mesmo princípio para todas as coisas. Romanos 10. Se você crê no seu coração e confessa com a sua boca, você crê no coração para a justiça. Amém? Aleluia. E confessa com a sua boca para a salvação. Amém? O nome de Jesus me pertence. De novo. O nome de Jesus me pertence. Amém. Em nome de Jesus tem autoridade. E me recuso a ser dominado por qualquer demônio. Nem influenciado. Em nome de Jesus eu quebro o seu poder. Sobre a minha alma. Sobre o meu espírito. Sobre o meu corpo. Não tem nenhuma maneira de me dominar. Eu proclamo. Eu falo a minha libertação e a minha vitória. Declaro o inimigo derrotado em minha vida, porque Jesus destronizou a todos os seus demônios. E a você, Satanás, já não tenho medo. Obrigado. Não sou mais escravo. Ó Pai. E não sou mais escravo do diabo. Mas agora, ele está debaixo dos meus pés. Porque o Senhor, Jesus, me fez livre. Está escrito: se o Filho me libertou, verdadeiramente sou livre. Verdadeiramente estou livre.
Conheço a verdade. A verdade me liberta. Conheço a verdade. Obrigado, Senhor. Você derrotou Satanás. Obrigado, Senhor. Todos os demônios, todos os malignos estão sujeitos ao seu nome. Porque está escrito: todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. O céu e a terra e o inferno sabem que Deus ressuscitou Jesus e o assentou à sua destra, acima de todo principado, acima de toda potestade, e lhe deu um nome, acima de todo nome. E este nome me pertence. Há poder nesse nome, há glória nesse nome, há autoridade nesse nome. E eu tenho esse direito. Portanto, eu declaro: saia, Satanás e todos os seus comandantes. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Aleluia. Obrigado, Pai. Amado, isso é uma declaração de autoridade no Senhor. Segure sua autoridade. Viva a sua autoridade. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. Amém? Você foi edificado? Amém. Valeu a pena ficar aqui um pouquinho mais?